Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário do ano litúrgico, ano C, Evangelho de Lucas, nosso 54º encontro. Vamos refletir o nosso 27º domingo do tempo comum. Vivemos neste mundo e somos provados em muitas situações. A fé vem colocada à prova em cada momento da vida. As pessoas olham para as situações e se perguntam: como Deus pode tolerar tantas injustiças e violências, tantos males e sofrimentos? Será que Deus não escuta a súplica angustiada de socorro? Será que Deus é indiferente a tudo de mal que acontece no mundo? A Sagrada Escritura refere a estas súplicas angustiantes, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Apesar de meus gritos, a minha prece não te alcança. Salmo 21, versão grego-latina, 22, versão hebraica, versículo 2 e 3. Jesus na cruz, com orações e lágrimas, dirigiu-se a seu Pai, que o podia salvar da morte. Lembra Hebreus capítulo 5, versículo 7. Diante das situações de angústias e dores, essas súplicas expressam o mais profundo do ser humano. E não tem nada de diferente, ao que possamos expressar em momentos difíceis. Existem muitas angústias e sofrimentos neste mundo. Podem ser causadas pelos outros, podem ser causadas por escolhas erradas, podem também ser questões de herança genética, acidentes naturais. O sofrimento bate às portas da vida do ser humano. O desafio de perseverar e não consentir em ser vencido é sustentado pela fé, numa luta diária. Estamos sempre desafiados. Existe uma expressão, um pensamento que vem de São Basílio Magno. São Basílio perguntava, por que procuro a Deus? E ele então dizia: olha, procura a Deus porque eu quero a salvação eterna. E Basílio dizia: você é um interesseiro, você busca a Deus por aquilo que Ele te oferece, não por amá-lo como convém. Outros diziam: procura a Deus porque tenho medo da condenação eterna. Ele dizia: você procura a Deus por medo. E medo não é sinal de perfeição. Falta-lhe a confiança total. Segundo, procura a Deus porque ama a Deus. Simplesmente por amá-lo, não esperar receber nada em troca. Viver simplesmente da gratuidade de amá-lo e deixar Deus agir segundo a sua bondade e misericórdia. Uma fé que não é testada é uma fé imatura. Quando eu passo momentos fáceis, é muito fácil dizer eu tenho fé. Eu também não tenho problema a ser enfrentado. Mas quando eu passo momentos difíceis, será que eu sou capaz de dizer que tenho fé? Será que a fé me sustenta nos momentos difíceis para que eu não seja vencido pelo sofrimento e pelas dores? Então, é uma coisa que nós temos que trabalhar. Hoje vamos ver a virtude teologal da fé diante dos desafios da vida. A antífona de entrada é tirada do livro de Esther. Nada escapa a Deus. Ele é Criador,
e Senhor de tudo. A fé vem chamada à tomada de consciência desta realidade divina. Quem é aquele que acreditamos? A comunidade reunida para celebrar a Eucaristia canta: Senhor, tudo está em vosso poder, e ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós fizestes todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que eles contêm. Sois o Deus do universo. Esther, capítulo 1, versículo 9 a 11. Ele é o Senhor de tudo, e nós, criaturas, somos servos de Deus, nosso Criador. Devemos estar sempre à disposição dele, realizar tudo aquilo que ele quer. Isto é, seja feita a vossa vontade, no céu e na terra. A primeira leitura é tirada do profeta Abacuque, do capítulo 1, do versículo 2 e 3, depois do capítulo 2, do versículo 2 a 4. Este livro profético é datado entre os anos 610 a 600 a.C. Os babilônios aparecem no cenário da história. Serão aqueles que irão dominar o mundo. Vencerão a Síria e o Egito. Mais tarde, os babilônios serão vencidos pelos persas. E tudo é obra divina. Deus está no comando de tudo, da história. A Síria destruiu o reino do norte em 722. Agora a Síria é vencida pela Babilônia em 525 e será vencida pelos persas. Deus é Senhor da história. O reino de Judá vive uma situação de desestruturação interna, injustiças e externas, ameaças de nações fortes. O livro começa com uma súplica apaixonada, gritando o profeta, sua impaciência, questionando a ação de Deus, o silêncio de Deus. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Judá vive um momento de injustiça. O direito vinha, naquele tempo, atropelado pelos juízes que deveriam garantir as leis do Código da Aliança, mas eram juízes corruptos, vendendo sentenças, legislando em causa própria, ou atendendo àqueles que não tinham direito, dando-lhes sentenças favoráveis por meio de dinheiro. A lei, os mandamentos, a Torá, deveria garantir o direito e a justiça, numa eterna luta entre aquele que pratica o mal e o inocente violado em seus direitos, onde aquele que é culpado triunfa, as pessoas que erram triunfam e as pessoas honradas ficam sem direitos e são derrotadas. Era um sistema injusto e corrupto. Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Pergunta o profeta. A arrogância do poder que subjuga de forma injusta as pessoas honestas. Destruições das estruturas sociais e jurídicas. A prepotência daqueles que manipulam as leis e impunham a injustiça. Estão à minha frente, diz o profeta Abacuque. Um país dividido, um país onde reina a discussão e surge a discórdia. A resposta divina ao profeta é que ele escreva em tábuas para ficar como documento. Escrever o oráculo tem valor jurídico. A escritura deve ser clara e duradoura. Escreva essa visão. Estende seus dizeres sobre tábuas para que possa ser lida com facilidade. A mensagem de Javé Deus se refere a um prazo definido.
O homem movido pela cobiça e ambição, que se incha com sua arrogância, em razão de seus êxitos, este homem não triunfará, já que não é uma pessoa íntegra, reta no seu agir. Quem não é correto vai morrer. O homem oposto, justo e inocente, que não recorre à violência, porque confia em Deus. Este homem salvará a sua vida, mas o justo viverá por sua fé. Na Escritura, no livro de Deuteronômio, expressa que o que assegura, garante a vida é a observância dos mandamentos, isto é, o Código da Aliança, que era a observância desses mandamentos, fazê-los colocar em prática na vida das pessoas. A observância estrita da lei dos mandamentos era a constituição do povo de Deus. O salmo responsorial é o Salmo 94 e 95. É um salmo do período pós-exílio da Babilônia e uma exortação de louvor a Javé Deus. O salmista convida a comunidade a se unir no templo para uma grande ação de graças, louvando Javé Deus. Javé é a fortaleza, o rochedo que do alto da fortaleza faz um refúgio para o povo de Israel. O convite a uma grande procissão. Caminhemos com louvores e cantando a Javé Deus, que libertou seu povo do exílio da Babilônia. Na segunda estrofe, o salmista no templo convida o povo a uma grande adoração. Inclinai-vos e prostrai-vos. E de joelhos, é de joelhos que se deve adorar Javé Deus. Javé é o pastor de seu povo e o povo lhe pertence. Eles são ovelhas do rebanho de Javé. Ele exerce sua função de pastor, conduzindo Israel com a sua mão. A terceira estrofe. A comunidade deve ser fiel a Javé Deus. Ela não pode ser infiel à aliança, às leis, como aconteceu no passado, no deserto, em que o povo de Israel abandonou Javé e, como consequência, não participaram das promessas da terra prometida e vagaram no deserto por 40 anos. A terra prometida para nós é o reino de Deus. O ser humano não pode resistir a Deus, não pode provocar a Deus, não deve endurecer seu coração. A consequência será uma dura provação. A segunda leitura é tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 8 e versículo 13 a 14. É uma exortação de Paulo a Timóteo. Paulo quer lembrar a Timóteo a sua ordenação e a responsabilidade de sua missão de estar inteiro no serviço do Evangelho. Paulo, junto com o colégio dos anciãos, os presbíteros, eles consagraram, ordenaram Timóteo a uma missão, ao ministério, um serviço. Timóteo deve ter coragem para desempenhar a missão recebida, com gratuidade, sem esperar nada em troca, com fortaleza, com amor e sobriedade, sem ostentação. Timóteo deve ter coragem e não se envergonhar do testemunho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Timóteo não deve sentir vergonha nem de Paulo, que está em cadeias por causa de Jesus, nem de Jesus Cristo. A solidariedade de Timóteo com Paulo, o faça sofrer com ele, seja solidário com Paulo no sofrimento, pelo anúncio do Evangelho. E é por causa do Evangelho que Paulo foi aprisionado. Timóteo tem a Escritura, mas também tem as palavras da pregação de Paulo. O conteúdo dessa fé são palavras sadias, isto é, de salvação, e traz a mensagem de fé e de amor em Cristo Jesus. Que Timóteo possa guardar o depósito da fé, com a ajuda divina,
por meio da terceira pessoa divina, o Espírito Santo, que é Deus. O depósito da fé deve se manter sem mudança, pois faz parte do conteúdo do anúncio pregado por Paulo, quando ele prega o Evangelho, e pelos apóstolos, as testemunhas oculares. A missão deve ser mantida e continuada sem mudanças. Ele deve ser um servo fiel que cumpre a missão confiada. Pela ordenação, Paulo declara que tanto Paulo quanto Timóteo e os presbíteros possuem o Espírito Santo que habita neles. Aqueles que exercem uma missão dentro da igreja são portadores dessa graça do Espírito Santo. O Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 17, do versículo 5 a 10. Temos duas parábolas neste Evangelho. Então, nós vamos ver, diante das exigências de Jesus, os discípulos sentem a necessidade de ver a fé aumentada para realizar as exigências que Jesus faz para o seguimento. Os discípulos esperam de Jesus a força para poder realizar o que é exigido para o discipulado. O dom fundamental da salvação é a fé. Abrir-se a fé, se alcança a salvação. O grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Marcos capítulo 4, versículo 31. Assim, a parábola quer expressar que a menor entrega mediante a fé se consegue a maior coisa junto de Deus. As raízes do grão de mostarda são viçosas e a árvore pode durar até 600 anos. O discípulo é chamado a acreditar que Deus concede forças divinas para que se cumpra as exigências de Jesus, pois seguindo Jesus, se sabe que chegou o tempo salvífico de salvação, se unindo a toda a pregação de Jesus no anúncio do reino de Deus. A fé nos faz participantes da vida divina, que é sem limites. A fé divina pode produzir as coisas inesperadas. Precisamos aprender a força da fé, que age em todos aqueles que creem em Jesus e no reino de Deus. Precisamos descobrir este grande dom dentro de nós, nos abrindo a mensagem de salvação deixada pelos apóstolos no depósito da fé. A segunda parábola é do servo, que quer acentuar a graça gratuita de Deus para os discípulos. No tempo de Jesus, o servo era um trabalhador rural que foi contratado pelo lavrador. O contrato era por 1 ano. O lavrador, isto é, o patrão, tem o direito de aproveitar do servo, aproveitando dele todas as suas forças. Não existia direitos trabalhistas naquela época de Jesus. O lavrador, pobre, contratava um servo que devia fazer tudo: arar a terra, apacentar o gado, fazer o serviço da casa, o serviço da cozinha e a mesa. O empregado servo trabalhou no campo e o lavrador, o patrão, esteve em casa. O empregado volta cansado, enquanto o patrão está à mesa e é servido pelo servo. Depois do dia de trabalho, o empregado está com fome, mas ao chegar em casa precisa esperar até que o patrão tome sua refeição. O patrão não dá nenhuma palavra de agradecimento, pois o servo fez o que era sua obrigação. O empregado é apenas empregado e tem que realizar o que foi ordenado. Assim, o discípulo de Jesus tem uma missão que deve ser feita. Deve dedicar esta missão com dedicação e entrega, e nada esperar receber. Fazer tudo como missão assumida. Agora, no terceiro momento, Jesus, no Evangelho de Lucas, nos diz: retomando as duas parábolas, devemos nos abrir à fé, isto é, confiar em Jesus, devemos assumir a missão recebida, sem esperar nada em troca. O homem deve tomar uma atitude diante de Deus.
pois o discípulo tem que ter consciência. Servir a Deus é serviço de servo. Deus ordena, o ser humano deve realizar o que ele ordena. O ser humano deve tudo a Deus. Mesmo que o servo tenha feito tudo o que for ordenado, ele cumpre somente sua obrigação. O servo é apenas servo, um servo inútil, que deve fazer o que lhe foi mandado. Ele é simples servo e nada mais. O ser humano nada pode exigir de Deus, mas deve deixar Deus ser livre em sua ação. Confiar na bondade divina. O ser humano não tem direitos a exigir de Deus. O ser humano recebe gratuitamente os benefícios divinos. Na visão dos fariseus, a relação entre Deus e o ser humano era de uma forma de contrato. Faça isto, Deus lhe dará aquilo. Quando a lei é cumprida e se faz o que Deus ordenou, então os fariseus pensavam que Deus estava obrigado a dar recompensa. Mas na pregação de Jesus, Deus é livre. Ninguém obriga a Deus e não está obrigado nem sequer ao agradecimento. Aqui esses versículos se referem aos discípulos. Eles haviam deixado tudo para seguir Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 11. Eles aceitaram as exigências de Jesus para o seguimento. Agora devem realizar a vontade de Jesus com gratuidade, sem fazer um comércio com Deus. Os discípulos deixaram tudo e não podem ficar dependentes da recompensa pelo que fizeram. A recompensa de Deus não corresponde ao trabalho realizado pelo ser humano. Aquilo que nós chamamos no Novo Testamento de recompensa deve-se entender como gratuidade da bondade divina. Ele dá segundo o seu próprio amor. E o discípulo, ao amá-lo, somente quer amá-lo sem exigir nada em troca. Viver da gratuidade. Os apóstolos que tudo deixaram devem dizer: o que tínhamos de fazer, isto nós fizemos. Podemos entender a palavra de Jesus, servos inúteis, tomando o testemunho de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque evangelizar não é glória para mim, senão necessidade. Ai de mim, se não evangelizar. Paulo deve cumprir sua missão, não esperar recompensas, e chegar a dar a testemunho de Cristo Jesus como prisioneiro e depois no martírio, isto é, dando sua vida, morrendo por Cristo. Os cristãos podem fazer tudo, mas não têm o direito de fazer exigências a Deus. A antífona de comunhão, ela vem tirada do livro das Lamentações, capítulo 3, versículo 25. A comunidade que se aproxima para a comunhão é chamada a reconhecer aquele que recebe o Cristo, vivo na Eucaristia. Bom é o Senhor para quem confia nele, para aquele que o procura. Então aqui nós terminamos a nossa reflexão deste domingo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.